Olá, bem-vinda à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Continuando com nossa série de mensagens, Não Estamos Sozinhos, hoje a mensagem será sobre a finalidade dos dons do Espírito. Na cultura ocidental, talentos e capacidades individuais são vistas e desejadas como meios de obter glória e prestígio pessoal. Essa não é a finalidade dos dons do Espírito Santo. Eles são um presente, uma dádiva de Deus para abençoar a comunidade cristã. Eles precisam ser recebidos e usados com humildade. Por valorizarmos tanto o reconhecimento e o status social, nós acabamos atribuindo maior importância a algumas funções e capacidades em detrimento de outras. Mas quando olhamos as Escrituras mais profundamente, nós vamos perceber que quando ela se refere aos dons do Espírito, ela dá uma ênfase especial aos dons de serviço, aos dons de ajuda. Você já parou para pensar como eu uso os meus dons, talentos e habilidades? Qual o verdadeiro propósito deles em minha vida? Você que está participando aqui da transmissão ao vivo, participe enviando seus comentários no chat, compartilhe aspectos da sua vida, comente também a mensagem de hoje, mas também você pode compartilhar seus motivos de oração e eles serão encaminhados para o nosso grupo de oração da comunidade. Então envie, participe aqui no chat do YouTube. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos 10 a 14, está escrito: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Os fariseus, eles se consideravam superiores aos demais judeus porque eles achavam que só eles eram capazes de obedecer à interpretação minuciosa que eles faziam da lei de Moisés. Uma atitude arrogante que nos afasta de Deus, pois nos coloca no lugar de Deus. Continuando com a leitura da parábola de Jesus, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Ninguém é merecedor da graça de Deus. Somente quando admitimos que estamos mortos em nossos próprios pecados é que poderemos enxergar a graça que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Esta parábola nos ensina que não adianta tentar impressionar a Deus com as nossas ações. Importante é reconhecer com humildade os nossos próprios pecados. Por isso eu quero convidar você para orar comigo, confessando os nossos pecados diante de Deus. Senhor, obrigado por teu amor, por teu perdão. E assim, Senhor, como o publicano, nós chegamos diante de Ti e clamamos: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, pecadora. Reconheço, Senhor, a minha fragilidade, reconheço a minha rebeldia, reconheço que aquilo que eu tenho feito muitas vezes é mal. É fruto de um coração orgulhoso, é fruto, Senhor, de um coração narcisista, é fruto, Senhor, do egoísmo. Perdão, Senhor, perdão porque muitas vezes tenho olhado para a minha vida e achado que a minha vida é fruto do meu esforço, da minha capacidade e que eu tenho muitos direitos, quando na verdade é tudo misericórdia e graça da Tua parte, ó meu Pai. Assim, Senhor, tem misericórdia de nós, pedimos em nome de Jesus. Amém. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Você não precisa se justificar diante de Deus. Apenas confesse o seu pecado e receba o perdão gracioso de Deus e procure caminhar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Vamos ouvir uma música antes da reflexão de hoje.
das nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falas, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Segundo a lenda grega, Narciso era muito belo, pois quando ele nasceu, um dos oráculos, chamado Tiresias, disse que Narciso seria muito atraente e que ele teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar a sua beleza, ou melhor, ver o seu rosto. Uma vez que ele fizesse isso, sua vida seria amaldiçoada. Então, além de ter uma beleza estonteante, a qual despertava a atenção de muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, Narciso era arrogante e também orgulhoso. E ao invés, então, de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado por sua própria imagem ao vê-la refletida no lago. Na psicologia, o narcisismo é o nome dado a um conceito desenvolvido por Sigmund Freud, que determina o amor exacerbado de um indivíduo por si mesmo e, sobretudo, por sua própria imagem. Nos estudos da psicologia, a pessoa narcisista ela se preocupa excessivamente consigo e com a sua imagem. Essa vaidade descontrolada e essa admiração excessiva por si próprio, ela pode gerar muitos problemas, muitos transtornos, muitos conflitos, porque a pessoa geralmente necessita ser admirada e ela não admite que a sua presença passe despercebida num determinado grupo. Bom, ao falar sobre os dons espirituais, o apóstolo Paulo chama a atenção para o fato de que alguns cristãos estavam supervalorizando alguns dons e depreciando outros. Ele diz que nós precisamos ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Em todo o capítulo 12 da carta aos Romanos, Paulo está ensinando a respeito dos relacionamentos. Nos versículos 1 e 2 ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre como nós devemos consagrar a nossa vida a Deus e não deixar que a nossa vida seja moldada por padrões sociais e comportamentais existentes no mundo que nós vivemos. A partir do versículo 3, ele mostra que a forma como enxergamos a nós mesmos e como utilizamos os nossos dons afeta a nossa comunhão com nossos irmãos e irmãs na fé em Cristo.
Então, no versículo 3, nós somos aconselhados a pensar com moderação acerca de nós mesmos. O apóstolo Paulo ali fala sobre moderação ou humildade a partir da sua própria experiência. Bem diferente dos demais apóstolos, o apóstolo Paulo era extremamente instruído, foi ensinado por um dos mais respeitados rabinos da sua época, que era o Gamaliel, mas aqui ele aconselha a sermos moderados quando pensamos acerca de nós mesmos. O que isso significa? Primeiro, não se considerar mais santo do que os demais. Paulo certamente conseguia olhar para si mesmo de uma forma realista, percebendo os seus pecados e não se considerando mais justo do que os demais. Apesar dele ter sido um homem de elevado grau em sua capacidade cognitiva, bem como também na sua espiritualidade. Nós vemos que ele, em momento algum, via a si mesmo como mais inteligente ou como mais espiritual do que as outras pessoas. Se olhamos para nós mesmos e só enxergamos nossas qualidades, nossos pontos positivos, nossa suposta retidão ou santidade, enquanto olhamos para os outros e percebemos apenas os seus defeitos, os seus pecados, é um indicativo de que nós estamos nos deixando levar por uma falsa espiritualidade. Pensamos que estamos agradando a Deus, mas na realidade nós estamos sendo soberbos e nos afastando de Deus. Lembro da história do fariseu e do publicano que eu contei no início do culto? Outro aspecto importante sobre a moderação é não considerar-se mais capacitado que os demais. Em uma visão equilibrada de nós mesmos, nós precisamos abandonar tanto a falsa humildade quanto a arrogância. Na falsa humildade, você nega o que de fato é, assim como nega que tem determinados dons, sejam eles naturais ou espirituais. Mas essa negação é apenas exterior, ela não reflete como a pessoa realmente se enxerga. Na verdade, a pessoa está buscando reconhecimento, negando suas reais qualidades, competências e dons. Admitir que temos dons, que somos inteligentes, que temos certas capacidades de forma moderada, com humildade, glorifica a Deus, pois tudo isso vem dele. É Ele quem concede os dons, é Ele quem nos dá a inteligência, assim como qualquer outro talento. A própria fé, a Bíblia diz, é um dom de Deus. Então, na arrogância, você exalta as suas qualidades, assim como olha para si mesmo como alguém mais especial diante de Deus, melhor do que as outras pessoas. Aqui vale lembrar as palavras de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, onde ele diz: nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ainda sobre pensar com moderação acerca de nós mesmos, Paulo diz que nós também precisamos nos considerar servos das outras pessoas. A disposição de servir ao nosso próximo é a melhor forma de glorificarmos e exaltarmos a Deus, porque Deus é glorificado muito mais através das nossas atitudes do que pelas nossas declarações. É o que Jesus nos ensina de forma bem clara. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No versículo 4 e 5, nós somos orientados quanto à nossa funcionalidade no corpo de Cristo. Devemos compreender que todos nós temos responsabilidades enquanto membros desse mesmo corpo. Embora não tenhamos todos a mesma função, como diz o texto, não podemos imaginar que não tenhamos alguma responsabilidade. A igreja ela é representada simbolicamente como um corpo, um organismo vivo, por várias razões. Em primeiro lugar, porque nós temos um mesmo Salvador, o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo, e temos o mesmo Espírito que em nós habita. Há então, de fato, uma ligação espiritual entre todos a partir de Jesus Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Em segundo lugar, todos nós precisamos cooperar para o crescimento do corpo e de cada pessoa individualmente.
O foco dos dons espirituais não são as minhas necessidades, mas as necessidades do outro. E também as necessidades da comunidade cristã, que é o corpo vivo de Cristo. No versículo 6, nós somos alertados que os dons nos são dados pela graça de Deus. Ou seja, os dons são um presente de Deus para a igreja. Por isso, eles não podem ser recebidos como uma oportunidade de engrandecimento pessoal. Especialmente os chamados dons extraordinários, como o dom de curar, dom de profecia, dom de variedade de línguas, eles podem ser vistos como prêmios ou meios de exaltação individual. Os dons não são medalhas de reconhecimento. São muito mais vassouras, instrumentos de serviço para serem utilizados na comunidade cristã. Importante também destacar que a escolha divina não segue padrões humanos. Deus escolhe nos presentear com dons espirituais sem levar em conta qualquer condição ou situação da nossa história pessoal. Muito menos Deus vai olhar para os nossos supostos méritos para nos conceder algum dom. Seguindo com os versículos 7 e 8, nós somos advertidos quanto ao uso correto dos nossos dons. Pensando de novo na metáfora de que os dons não são medalhas para serem ostentadas, mas muito mais vassouras para serem utilizadas no serviço do reino de Deus, podemos entender melhor que, de acordo com o dom que recebemos, nós precisamos servir com zelo e excelência. Precisamos desenvolver os nossos dons e colocá-los em prática. Profetizar, servir, ensinar, encorajar, contribuir, exercer liderança, mostrar misericórdia, colocar a mão na massa, pegar a vassoura, servir ao Senhor com alegria. Para encerrar nossa reflexão de hoje, eu quero destacar alguns desafios práticos com relação aos dons espirituais que eu entendo que estão presentes no texto no qual nós refletimos hoje. Primeiro, todo dom que você tiver precisa ser utilizado de tal forma que você não se considere em momento algum mais espiritual ou mais santo do que qualquer outra pessoa. Segundo lugar, Deus não concede dons a pessoas individualmente. Deus concede dons para a igreja, para o proveito da igreja. Por isso nós precisamos sempre nos ver como servos uns dos outros. Terceiro, nunca pense que você não é útil na obra de Deus. Suas orações são muito importantes, suas contribuições financeiras para a obra de Deus são imprescindíveis, sua cooperação com o corpo da igreja, com o corpo de Cristo, que é a igreja, é bênção para aqueles que estão na sua volta. Todos os cristãos são agraciados com dons do Espírito Santo. Basta a você colocá-lo em prática. Ainda mais, você também é responsável pelo bem-estar da igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Portanto, antes de meramente criticar algum problema que você vê na igreja local, na qual você participa, faça um autoexame se você tem exercido o seu dom com zelo e excelência. E por último, seja grato a Deus pelo dom que você tem. Se você é músico, se você tem o dom de liderança, ou se você dirige um grupo de estudo, você está em algum ministério, ou num trabalho diaconal, ajudando pessoas em suas necessidades, seja grato a Deus. Reconheça sempre que é um privilégio trabalhar na obra do Senhor, privilégio do qual você não é merecedor. É graça, é presente. Poder servir, poder exercitar os dons é graça, é presente de Deus, é bênção para a sua vida, é bênção para a igreja, é bênção para o reino de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tens presenteado com dons. Perdão se às vezes temos olhado para os nossos dons, para os nossos talentos e capacidades e isso nos tem feito olhar para as outras pessoas com um ar de superioridade, com um ar de
que somos mais importantes ou especiais. Perdão, Senhor, porque muitas vezes fazemos essa medição de qualidade, de importância, quando na verdade todos nós estamos aqui para servir na diversidade dos dons com os quais o Senhor nos presenteia e nos concede. Que possamos de fato te servir com alegria, que, Senhor, possamos assim participar, né, do teu corpo com alegria, exercitando os nossos dons. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Alguns avisos para compartilhar com vocês. Primeiro, a gente já tem falado sobre a campanha de inverno, agasalhos, mantas, cobertores, meias, toalhas. Você pode trazer, né, tanto nos cultos presenciais da Luterana Floripa, bem como na secretaria, no casarão, nas terças, quartas e quintas, né, na parte da manhã e na parte da tarde, até o mês de julho, né? A campanha termina no final de julho. Lembrando que as roupas, né, precisam estarem limpas e bom estado de uso, né? Não traga roupas rasgadas, encardidas, não faça isso, em bom estado de uso. Um outro convite agora especial para os casais. Nós vamos começar um curso para casais. A gente já fez esse curso em outros momentos, especialmente antes da pandemia. O curso se chama Viver a Dois. São 6 encontros que têm como objetivo ajudar os casais a encontrar e a desenvolver estratégias para melhor resolver os seus conflitos. Existe um mito de que um casal feliz é aquele que não tem conflito, mas isso não é verdade. Casal feliz é aquele que tem boas estratégias e habilidade para resolver os seus conflitos. Então se inscreva no WhatsApp da Luterana Floripa. As vagas são limitadas, especialmente então para casais. Mais uma vez quero, também agradecer você que tem contribuído financeiramente com a Luterana Floripa. Você tem nos ajudado a levar adiante a mensagem do Evangelho, a também poder dar conta, de todos os nossos compromissos financeiros. Muito obrigado você que tem contribuído, e se você não tem feito ainda isso, quero te desafiar e te convidar a participar conosco. Se você também precisa de mais alguma informação aqui sobre Luterana Floripa, entre em contato, através do nosso WhatsApp. Se você deseja também conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.